Bom dia, galerinha do sétimo ano! Tá frio em São Paulo, mas nós não podemos deixar os nossos objetivos de estudo para hoje. Bom dia também aos professores, guerreiros e parceiros que já estão comigo aqui no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. Todo mundo agasalhado e eu já estou aqui de verde em homenagem ao nosso parceiro Antônio Russo. Galerinha, já vamos colocar na tela o tema da aula de hoje. Na tela. Tema da aula de hoje: direitos legais das comunidades tradicionais brasileiras, primeira parte. Tema muito interessante, vamos mergulhar aí nas culturas das comunidades brasileiras. E para ministrar essa aula de hoje, já está aqui comigo, do meu lado, o professor Antônio Russo. Bom dia, prof. Bom dia, meu grande companheiro, amigo e colega de todas as aulas de geografia do ensino fundamental, né, sempre trazendo aí a sua competência, né, e vindo aí com uma cor maravilhosa de meio ambiente, que é a cor verde. Né. Nós vamos falar hoje sobre comunidades tradicionais, né, como eu falei anteriormente, adoro falar sobre esse tema, tá nas habilidades aí do sétimo ano, né? Essa aula aqui vai falar mais sobre as questões aí dos direitos legais, né? Eu trouxe até vídeos mostrando comunidades tradicionais, né, para ter, né, até para falar de direitos legais, a gente vai estar, né, introduzindo alguns vídeos mostrando comunidades tradicionais, o que é importante aí nas nossas aulas. Certo, professor Carlos? Certo, aula muito interessante. Vamos ficar de olho aqui no relógio para não passar o tempo. E galerinha, já para vocês começarem já a se situar na aula de hoje, material em mãos, preste bem atenção, assista o vídeo. A equipe do Repórter Eco viajou ao interior do Maranhão para conhecer um exemplo de comércio justo e solidário a partir do uso sustentável do babaçu, espécie nativa da família das palmeiras. A coleta da castanha e a extração do óleo são fontes de renda de uma comunidade liderada por mulheres. As quebradeiras de coco ficaram famosas pela conquista da lei do babaçu livre, que garante o livre acesso às plantações. Elas ganharam um importante aliado. Uma grande empresa de cosméticos naturais compra o óleo para fabricar produtos para o mercado internacional. Na imensidão da paisagem, sob o céu azul do interior do Maranhão, se avista um dossel de palmeiras. Dizem que no passado havia muito mais babaçu. Espécie nativa do norte do Brasil, ela ocorre na chamada Mata dos Cocais, área de transição, onde Caatinga, Cerrado e Amazônia se encontram. Esta palmeira pode chegar a 30 metros de altura e produzir em média ao ano de 3 a 5 cachos com centenas de cocos. Tudo nesta palmeira é aproveitado. A folha seca, por exemplo, cobre telhados e pode ser usada em cestarias. O tronco, aproveitado em construções rústicas. O fruto do babaçu pode conter até 6 castanhas como essa, de onde se retira principalmente o óleo para a indústria cosmética, mas também azeite e leite, que são muito utilizados na culinária local. Dessa parte mais esbranquiçada, o mesocarpo, se faz uma farinha nutritiva, que é misturada a bolos e mingaus. E da casca se faz o carvão. Da palmeira não se perde nada e depois de décadas, quando cansada de produzir ela cai, vira adubo orgânico para a terra. Na região central do Maranhão, no Médio Mearim, a semente do babaçu sempre foi garantia de sobrevivência de várias famílias. No povoado de São Manuel, no município de Lago do Junco, a gente conhece a Dona Ivete, que criou a família com os frutos da palmeira. Pode entrar? Pode sim. Dá licença. Eu aprendi com meus pais, né? Com minha mãe, que eu nasci e me criei com 7 anos de idade, vendo a minha mãe fazendo essa atividade. Aí, com isso,
eu fui aprender também, né, quebrar coco. E a senhora cresceu, se casou, teve filhos? Foi. Aí com 17 anos de idade foi que eu me casei, aí morei 2 anos fora aqui da comunidade. Aí como meu marido era da comunidade aqui em São Manel, aí nós voltamos para cá, né? Quantos filhos a senhora teve? 7. A história desta mulher é também a de tantas outras que se organizaram num movimento social que ganhou força a partir da década de 70. As quebradeiras de coco Babaçu enfrentaram um conflito agrário para garantir o acesso à palmeira, que de uma hora para outra passou a ter dono. Grileiros se apossaram das terras devolutas, áreas públicas que não poderiam ser consideradas patrimônio de ninguém. Dora tem 46 anos e vai para o campo com os pais desde que era criança. Hoje, ela é uma das lideranças entre as quebradeiras e se lembra muito bem da época difícil, quando os babaçuais foram cercados e as famílias proibidas de coletar o coco. Foi alguém chegando e se achando como dono, foi cercando e às vezes foi até mesmo adquirindo documentação, outras não, mas foi cercando e ali ele se sentia como dono. E depois que ele se sentia como dono, teve uma etapa que a gente não podia mais entrar. E não entrava porque ele não deixava, ele tinha um vaqueiro e aí esse vaqueiro ele passava os direitos para esse vaqueiro juntar todo o babaçu e se alguém fosse quebrar era a meia. E aí a questão da necessidade foi que fez a gente lutar por esse babaçu livre, pelas áreas conquistadas que hoje a gente tem, e foi assim. As pastagens começaram a competir com as palmeiras. Os frutos do babaçu são muito apreciados por grandes roedores, que também se encarregam de semear a espécie. Mas a poda frequente das novas mudas de babaçu, chamadas aqui de pindova, feita pelos pecuaristas, interrompe o ciclo natural de reprodução da planta. Para crescer assim você tem que deixar, então isso é o manejo. Tem a adulta, como essa aqui, está produzindo há muitos anos, mas você vê que daqui a pouco ela vai parar. Então essa surgiu e foi preservada e daqui a pouco ela também está produzindo. Quando essa deixar de produzir, essa daqui já começou a produzir. Então o babaçu vai continuar, né, com essa renovação. É como eu produzi, minha família, daqui a pouco são meus filhos que vão produzir. Então a palmeira é da mesma forma como um ser humano. Quem escuta meu grito. A luta das mulheres pela preservação da palmeira e pelo direito à atividade extrativista começou a gerar frutos com a publicação da Lei do Babaçu Livre em 1997. Fome quebrando coco. O município Lago do Junco foi o primeiro do estado do Maranhão a aprovar uma lei que garante o livre acesso das quebradeiras aos babaçuais, mesmo aqueles que ficam dentro de fazendas e sítios. Além do aspecto social, a lei tem também o lado ambiental, porque passou a proibir os proprietários de terra de usarem agrotóxicos e de derrubarem, de cortarem as palmeiras sem a autorização do IBAMA. O que mudou com a lei do babaçu livre? Hoje a gente entra em qualquer área de qualquer proprietário, de pequenos produtores, você entra em qualquer área que você queira entrar e coletar o babaçu. Antes de nós criar a lei, nós fizemos a lei mesmo valer, sem ser no papel. Aí depois, com o apoio de uma vereadora que nós elegemos, que era mulher, aí nós conseguimos criar a lei. Aí a lei só veio mais, só nos ajudar mais, fortalecer mesmo a nossa luta, né? O babaçu é de vocês. O babaçu é nosso. Aí que legal. Então, quando a gente fala sobre a questão aí do vídeo, quebradeiras de coco do babaçu, então a gente está falando de direitos legais. Então, nada melhor do que a própria comunidade, né, que vive, né, essas questões aí dos seus direitos, né, em viver em paz, de ser produtivo da maneira que eles desejam, principalmente na sua própria terra de origem, melhor passar aí um vídeo mostrando, né, a realidade desse povo aí que é maravilhoso, tá certo? Mas
Por falar assim na questão de direitos, eu vou passar algumas legislações, né, no intervalo desses vídeos que nós estaremos passando aí para vocês. Então vamos lá para a próxima tela. Na próxima tela aí a gente vai ver, né, a questão aí dos direitos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá, que é o DUDH de 1948, né, faz parte aí da Declaração dos Direitos Humanos, é o artigo 27. Toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria. E, logicamente, né, as comunidades tradicionais fazem parte disso, né? Então, ela faz parte da questão cultural, da questão artística, das suas técnicas de utilização das terras, que muitas dessas técnicas trouxemos aí, hoje, logicamente, utilizamos tecnologia aí na agricultura, na criação de animais. Então, é importante sempre retratar isso. Então, é um direito adquirido aí, né, através, né, de leis federais, leis municipais, leis estaduais e principalmente nessa declaração aí dos direitos humanos, que vem logo depois aí da Segunda Guerra Mundial, e que terminou em 1945, e aí nós temos aí essa declaração aí de 1948, que é super importante e deve ser sempre respeitada. Vamos lá para a próxima tela, nós vamos ver aí, né, territórios tradicionais, decreto 6.040 de 2007, que diz no artigo 3º, para os fins deste decreto e do seu anexo, compreende-se por, inciso 2, territórios tradicionais, os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, tá certo? Então, a importância, né, da gente ter essas leis aí que vão, né, fazendo com que essas pessoas, né, fiquem tranquilas, né, e permaneçam aí nas suas regiões, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai ver, né, algumas comunidades. A gente já viu aqui, né, em aulas anteriores essas comunidades. Ó, a própria aí, Faxinalenses aí, a gente viu na aula anterior, né, povos de cultura cigana, povos indígenas, né, nós temos comunidades quilombolas, né, quebradeiras de coco babaçu, como a gente viu no vídeo, né, caiçaras, como a gente já viu em aulas anteriores, e muitas comunidades que nós temos aqui no Brasil, tá certo? Certo, professor Carlos, quer falar alguma coisa aí? Certo! Olha só, nós somos brasileiros, né? E a maioria de nós somos afrodescendentes. Então, é muito importante, galerinha, nós compreendermos toda a questão da cultura local, das comunidades. Se você talvez aí conversar com o vovô, com a vovó, talvez eles poderão ter aí grandes conhecimentos dessas comunidades tradicionais do Brasil, a qual muitos de nós, inclusive, né, seus avós, bisavós, também fazem parte. Então, estudando as culturas tradicionais brasileiras, nós estamos estudando a nossa origem, não é verdade, prof? É verdade. Então, né, a gente está estudando em várias aulas, né, vendo essa questão aí das comunidades tradicionais, né, e a importância, né, de passar aí, né, de geração para geração para dar essa continuidade aí para essas comunidades. Vamos a uma atividade aí, Carlão? Atividade, vamos ver, galerinha, se vocês estão prestando atenção, é hora de dedinhos no teclado, atividade na tela. Como esses povos e comunidades tradicionais conseguem manter as suas culturas em diferentes regiões brasileiras? Dedinho no teclado, 1 minuto, já voltamos, participe!
Voltamos para a interação. Professor Antônio Russo, as respostas estão subindo rapidamente. Isso significa que os estudantes estão participando. E, claro, as respostas no 7º ano também seguiram aí um caminho, uma direção. Os estudantes estão respondendo que eles mantêm a cultura viva, passando de geração em geração. Os conhecimentos que eles produzem passam de geração em geração e assim, ao longo do tempo, a cultura vai se imortalizando. Perfeitamente, né? Não tem nem o que comentar, né, Carlos? Tá perfeita as respostas aí dos alunos aí do chat, né? Passa de geração para geração e principalmente respeitar, né, as culturas, né, e esses povos aí permanecerem sempre nos seus locais para eles, né, estarem crescendo, né, se multiplicando e, logicamente, transferindo essas informações para nós. Carlos, eu mesmo já vou passar, né, a questão do vídeo aí, né, para ir rápido, para a gente não perder tempo, né, porque tem mais um outro vídeo que é muito legal. Vocês vão ver aí um vídeo falando sobre pesca sustentável, recupera a situação do pirarucu no Amazonas, tá certo? É um vídeo legal de 2018, é um vídeo curtinho, mas que é muito legal de se ver. Vamos lá. Um tipo de peixe que estava ameaçado de extinção no Amazonas agora está totalmente fora de perigo graças à pesca sustentável. É o pirarucu. O trabalho de manejo da espécie rendeu cerca de R$2 milhões às comunidades ribeirinhas no ano passado. O pirarucu é um dos maiores peixes de água doce do mundo. Comunidades das áreas de reserva do Mamirauá e Amanã, na região do Médio Solimões, no estado do Amazonas, fazem pesca de manejo da espécie e têm tido bons resultados. O manejo, iniciado há mais de 15 anos pelo Instituto Mamirauá, com a ajuda da população ribeirinha, contribuiu para evitar a extinção do pirarucu, que era pescado clandestinamente. A venda do pirarucu de origem sustentável tem ajudado a renda de dezenas de comunidades ribeirinhas. 1.600 pescadores conseguiram juntos, no ano passado, R$2,7 milhões. Tem a questão também da economia local, que recebe um acréscimo de recursos nesse período do manejo, quanto também depois investimentos, na compra de investimentos nas embarcações, na melhoria das embarcações. Hoje, a pesca manejada da região tem regulamentação do IBAMA, que estabelece até a quantidade de peixes que podem ser capturados. As cotas, elas são estabelecidas levando em consideração não apenas o estoque de pirarucu presente nas áreas, que já cresceu em média 427% ao longo desses anos de manejo, mas principalmente a capacidade do grupo, os apetrechos de pesca disponíveis, as quantidades de pescadores envolvidos em cada projeto de manejo. E isso é para nós resultado de satisfação também, razão de satisfação pelo envolvimento dos grupos e cada vez mais saber que a proposta de manejo chega mais distante. Então viram aí, né? Mais, né, um exemplo aí de preservação do meio ambiente para preservação de uma comunidade, alimentação e a sua sobrevivência. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver uma outra relação política, né, que é a questão aí da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de 2007. Então, exemplos de princípios: desenvolvimento sustentável como promoção da melhoria da qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais nas gerações atuais, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras e respeitando os seus modos de vida e as suas tradições. Reconhecimento e consolidação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais e a preservação dos direitos culturais e exercícios de práticas comunitárias, a memória cultural e a identidade racial e ética. Então vejam, né, o quanto é importante nós termos leis que absorvem, né, esses direitos para permanecerem e ter aquilo que nós respondemos aí de geração para geração, né, essas culturas dessas comunidades tradicionais. E aí nós vamos ver mais um vídeo, né, que aí vai, né, retratar e ilustrar aí a nossa finalização da aula. No Vale do Jequitinhonha tem a terceira maior concentração de comunidades quilombolas no Brasil, vídeo aí de 2017. Então vamos acompanhar aí.
Hora de mais uma reportagem da nossa série sobre os quilombolas no Vale do Jequitinhonha, em Minas. A região, que tem a terceira maior concentração dessas comunidades no Brasil, sofre com a seca. Mais um desafio para os moradores que lutam para preservar suas tradições. Ó meu povo aqui presente, pra vocês eu quero cantar. Cantando eu peço licença de um assunto falar. Tinha bastante mina, hoje já não tem mina. O rio, que é o capim-vari aqui, corria bastante, peixe à vontade. Hoje não tem nada, nem na vari, só tá nos poços. Né? Só tá nos poços. E assim mesmo em algum lugar. A gente tem as caixas d'água, tem os poços artesianos, só que falta muita água, porque a gente não consegue produzir, justo porque a água é muito limitada. Olha, gente, aqui é a comunidade quilombola de Córrego do Rocha, deu-se o nome que esse é o Córrego do Rocha, que antes tinha água para a gente beber, cozinhar, produzir, e que hoje em dia só tem areia. E fome, né? Fome e sede. O riacho do Portilho tinha as águas volumadas, agora podemos ver suas águas empoçadas. Vemos peixinhos morrendo em suas águas paradas, porque há desmatamento em Leliveldia e Matinada. Quando não tinha eucalipto, tinha muita água, inclusive na região de Leliveldia, até ganhou o nome de Lamarão, porque tinha muito brejo. Aí chegou o eucalipto aí, foi secando e hoje é difícil de ver a situação. Muitas nascentes secaram. A nascente do rio, ela está em nome de propriedade, né, particular, grande empresa que está armazenando a água, né, segurando a água lá para plantio de eucalipto e pastagem de animal, e isso acaba prejudicando não só a nossa comunidade, mas todas as comunidades do município de Chapada Berilo, Minas Novas. Quando eles chegou com o eucalipto aqui na região, eles falaram que era para trazer desenvolvimento para o lugar. Só que eu passei lá o mês passado, eu vi desenvolvimento para quem é operador de máquina e para quem tem um caminhão, uma carreta. Porque lá tem serviço só para 2 pessoas. O ribeirão das gangorras e o ribeirão do altar, um grande volume d'água, quando vinham se encontrar, as águas diminuíram, estão prestes a acabar. No córrego água limpa, não houve sapo coachar. Que água que chega para vocês aqui hoje? A água do poço artesiano e das cisternas de captação de água da chuva. Qual que é a capacidade dessa cisterna e quanto tempo que essa água dura? Ela tem capacidade de armazenar 16 mil litros de água, que a gente tem que estar manuseando para utilizar durante o período da seca. E qual que é o período da seca? Um período de 7, 8 meses, mais ou menos. Aí tive um período lá de ficar, ao longo desse tempo, a gente comprando caminhão-pipa de água. Cada família teria que desembolsar um valor de 150, 120 reais para poder abastecer a comunidade. E se a gente tivesse apoio, por exemplo, pelo menos para uma máquina para construir um pequeno tanque, uma barraginha de barro mesmo para a gente, para estar retendo a água no solo, a gente conseguiria produzir o alimento para a gente e muitas vezes até para outras famílias da comunidade e para o mercado local também. A beleza de Berilo, nosso rio Araçuaí, se o homem não se cuidar, suas águas vão... Aí que interessante, né? Interferência do, entre aspas, desenvolvimento do ser humano fez o que, né, constatou-se aí na natureza aí, né, dessa comunidade quilombola, né? Então a gente viu através dos vídeos, né, como vivem aí algumas comunidades tradicionais do Brasil. Certo, pessoal? Vou passar para o Carlos para ele se despedir aí dos queridos alunos e professores que tanto o admiram, né, Carlos? Então dá uma despedida que depois eu me despeço aqui.
Galerinha, olha só, é uma alegria estar com vocês essa manhã e né, fazer parte dessa aula, mas também é uma tristeza. Olha só o que os homens fazem com a natureza em nome do progresso. Então, é lamentável, né? Essas pessoas são doutores, né? Esses que estão aí trabalhando na terra, escrevendo essas poesias, defendendo a natureza. E olha, você que mora no sítio, né? Em vários lugares aí de São Paulo, ou lá no Nordeste, onde nossas aulas também estão chegando, valorize a terra, valorize o alimento que sai da terra, valorize o meio ambiente e valorize a cultura local da sua cidade. Galerinha, abraços e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Não esqueçam de avaliar a aula. Um abraço a todos e obrigado pela participação.